Uma boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. E se você está aqui nessa tarde, já tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você sabe que todas as bênçãos vêm dEle. Ele é a fonte de bênçãos. Ele é que nos conduz neste mundo, Ele que sustenta toda essa estrutura deste mundo, e é a Ele que nós louvamos. Ele que governa as nossas vidas. Se você permitir, Ele vai governar a sua vida também. E é um prazer para nós estarmos aqui declarando que o Senhor é a única fonte de nossas bênçãos. Então convido você a cantar este hino conosco, que declara justamente isso, que o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Porém, antes de cantarmos, aliás, nós vamos cantar, depois a gente cumprimenta. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar? Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar, a misericórdia tua, quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto nos remidos lá dos céus, ao teu servo, ao povo santo, pra louvar-nos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou, teu cuidado sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende-o com amor, pra que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O último verso deste hino resume muito a situação do ser humano. O meu ser é vacilante, toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Que essa seja a nossa oração. Reconheça que você passa por momentos em que você esquece de que todas as bênçãos vêm do Senhor e tenta resolver pela sua inteligência, pelas suas habilidades. Mas não deixe o teu ser vacilar. Coloque ele nas mãos do Senhor e Ele vai conduzir. Vamos ficar em pé? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê uma boa tarde a ele. Convide-o a louvar a Deus junto conosco. Nós temos aqui, nessa noite, alguns irmãos que nos visitam. Temos um trio de jovens que são missionárias, que vão fazer uma viagem de missões à Índia. Estão aqui, elas já estão aqui no templo, estão lá fora. Temos também o Suni, não é isso? É assim que fala o seu nome? Suni, vem cá, Suni, para a igreja te conhecer. O Suni é meu amigo de Facebook. Agora, antes eu te conhecia só de ouvir falar.
e só de ver pelo Facebook. Agora meus olhos te veem. Esse é o Suni. O Suni trabalha junto com o pastor Borges, lá na Igreja Batista Betel, em Moçambique. Mas tem um nome, é Gava, como é que é o nome? Guava. Saúde, a Igreja Betel de São Paulo, com as palavras que vêm ao seu coração. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui com todos vocês. Cheguei aqui no dia 13 e estou muito feliz de estar aqui convosco. Quero agradecer a todos vocês por tudo aquilo que têm feito pelo meu país, pelos meninos lá da África, pela igreja que está lá em Moçambique, e dizer para vocês que o povo da África, Moçambique, está muito feliz por tudo aquilo que vocês têm feito por eles lá. Bom, seja bem-vindo. Você pensou que ia passar tanto calor assim aqui? Não, né? Mas não é assim não, tá? Tá ficando assim. Isso, as jovens também estão aqui. Chega aqui. Agora deixa eu ver se eu reconheço quem é a Júlia, quem é a... Pela foto. Júlia é ela. Ah, certo. Você é a Micaela, é isso? Ou é a Michaela? Micaela. E você é a Natália? Oh, sejam bem-vindas. Jovens, colocando-se à disposição do serviço do Senhor e querem oferecer aquilo que elas têm de melhor, que é a juventude e a força delas e a fé delas em Cristo Jesus. Quer saudar a igreja? Boa noite, irmãos. Nós vamos fazer um trabalho na Malásia, Índia e Indonésia. Nós três vamos ficar com missionários da Junta de Missões e da OM também. 3 meses e meio. Se os irmãos quiserem orar por nós, vamos fazer trabalho com o que a gente tem a oferecer. Clínica de futebol, usar nossos talentos para ajudar lá. Boa noite. Obrigada pela oportunidade aqui também. E realmente é só um pedido de oração pelas nossas vidas, né? Que é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas é onde Deus está querendo a gente no momento. Então, estejam orando. A gente também vai estar com criança de abrigo, de orfanato. Então, bastante criança, bastante... A gente precisa de força e um momento bom lá. Então, orem por nós e muito obrigada. Deus abençoe vocês. No final do culto nós vamos orar especificamente por vocês. Só queria apresentar vocês para a igreja. Sintam-se na casa de Deus, no meio dos seus irmãos. Aqui, toda a atenção, todo o nosso foco agora é para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ler a palavra de Deus que nos inspira a louvar, que nos inspira a reconhecer a sua soberania e que Ele é o único digno de louvor e adoração. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu faço a primeira parte, os irmãos continuam logo após. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestidos de trajes santos. Sabe quem nos dá esses trajes santos? O próprio Senhor, que nos justifica de todo o pecado, nos deixa mais alvos que a neve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar louvor ao único que é digno de receber.
glória ao Senhor. Vamos lá? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me sacia, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto Ainda que quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me mesmo assim, cantar eu vou, eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho onde há aflição, quando a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te
em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei, ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Mais uma vez, bem forte. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Oremos. Pai eterno, Deus de toda a honra, de toda a glória, a Ti queremos dedicar o nosso louvor, a nossa adoração, honrar o Teu nome com o nosso canto, mas sobretudo com a nossa vida, com a nossa ação de amor uns para com os outros, para com a nossa misericórdia, em todos os atos, Senhor, no trabalho, na escola, na praia, em qualquer lugar que estejamos, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através de tudo que vamos fazer, através do nosso comportamento, das nossas palavras de gentileza, através da nossa postura ética, que todas as nossas ações glorifiquem o Teu nome e engrandeçam o Teu nome. Pedimos a Tua graça sobre nós e o Teu favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queiram se assentar? Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Operação André, que já começou aqui na Igreja Batista Betel. A Operação André é uma ferramenta de evangelização. Por isso, eu vou precisar muito da sua ajuda para que essa iniciativa dê certo e a gente possa colher muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você deve fazer é retirar esse panfleto lá no balcão de informações ou então com algum dos nossos recepcionistas logo à entrada aqui do nosso templo. Retire a sua ficha de Operação André e preste atenção agora nos 5 passos que levarão pessoas ao conhecimento e à entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Primeiro passo da Operação André. Olhe ao seu redor e escolha 5 pessoas que você quer ver ganhas por Cristo Jesus. Escreva o nome de cada uma delas nessa ficha e a partir de então, ore todos os dias por essas pessoas. Segundo passo da Operação André. Ore todos os dias pelas 5 pessoas da sua lista. Não esqueça nem um dia de orar por elas. Peça a Deus que quebrante o coração dessas pessoas, que amoleça o coração dessas pessoas e peça a Deus oportunidades para falar de Jesus a elas. Terceiro passo, desenvolva uma amizade genuína com essas pessoas.
Convide-as a irem à sua casa, vá à casa delas. Faça uma amizade cada vez mais profunda. Assim, você ganhará a confiança dessas pessoas e também testemunhará de Jesus a elas. Quarto passo, convide-as para participar das nossas celebrações de Páscoa, que esse ano serão totalmente evangelísticas. Se elas não aceitarem o seu convite de vir aqui na Páscoa, então convide-as para virem em um outro culto. Nós avisaremos você quais serão as nossas celebrações evangelísticas. E por último, se essa pessoa vier e aceitar a Jesus, você a ajudará a se integrar na igreja, a crescer na fé e participará do momento maravilhoso do batismo dessa pessoa. Se ela não vier, então você apresentará o plano de salvação a ela, seja na sua casa, na casa dela, quem sabe no trabalho ou até mesmo num restaurante. Esses são os 5 passos da Operação André, janeiro, fevereiro e março, falando de Jesus aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, pessoas que estão ao nosso redor. Uma ferramenta de evangelização que a nossa igreja tem utilizado nesse início de ano e que acredito que os irmãos aqui já estão fazendo a parte de vocês. Não adianta todo domingo a gente ver o vídeo só e não fazer a nossa parte. Então, em casa nós já temos orado, separamos uns nomes lá do nosso prédio, alguns amigos nossos, para poderem ser alvos das nossas orações. Faça isso também, reúna sua família, ou se não, compartilhem os nomes que vocês escolheram, orem por essas pessoas. Milagres podem acontecer, acreditem nisso. Eu já vi essa operação, esse sistema de evangelização acontecer em vários lugares. Um lugar especificamente eu vivi uma experiência tão marcante que eu nunca esqueci. Uma igreja que a gente fez essa Operação André, a gente ficou com um problema na igreja. O templo era muito grande, um pouco maior, bem maior que esse aqui. Cabia umas 1.500 pessoas. E a igreja não coube no templo. Teve que fazer um trabalho com a polícia militar no trânsito, porque as pessoas atenderam os convites. Como a igreja não estava no templo, eu não podia fazer canto congregacional. Só se eu fosse cantar a música do Roberto Carlos, do Caetano Veloso, porque só tinha não crente. E a gente só foi perceber, a gente ora e não acredita que Deus vai fazer um milagre, né? Aí eu e o pastor, a gente pensou, e agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer canto congregacional? Não tem ninguém aí para cantar. A igreja está toda fora no pátio, porque a igreja não cabia dentro do templo. E um dos momentos mais marcantes para mim foi após o culto. Então, todo o culto foi dirigido pela equipe de louvor, todos os cânticos, porque ninguém sabia cantar. Então, nós cantamos alguns louvores, o pastor pregou, e eu lembro que quando o pastor fez o apelo, teve um momento que ele não aguentou mais falar, Deus, quando a pessoa se converte, né, o pastor fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele não deu conta. Aí ele falou, meus irmãos, tem tanta gente se convertendo, que Deus abençoe a todos vocês. E a partir daquele dia, a igreja dobrou de membresia. Incrível, eu vi isso acontecer. Então, imagina se acontece isso aqui. Imagina. Se você fizer a sua parte, vai acontecer isso. Vai vir tanta gente aqui, que a gente vai ter que armar um esquema para a gente. Porque eles vão ter que ouvir da palavra de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Deus pode fazer os milagres. Agora, a parte que não é milagre é nossa. De convidá-los para vir aqui, de ser amigos, de tocar no coração deles. E o Espírito Santo vai falar, com certeza.
Eu queria ter esse mesmo problema aqui. Vamos ver se vai acontecer. Mas Deus tem uma razão e um modo de agir para cada lugar. É lógico que eu sei disso. E nós vamos também glorificar muito a Deus, porque você está evangelizando com a sua vida. Vamos ler uma porção da palavra de Deus que se encontra em Hebreus 11, capítulo 1, que é muito conhecida de todos nós. Nós poderíamos ler esse versículo, recitar esse versículo de cor, porque é um dos versículos mais esclarecedores do que é a fé. É a certeza das coisas a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Vamos ler um pouco diferente daquela que a gente sabe de cor, mas vamos ler essa versão juntos aí? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Deus já está agindo. Se você está orando pelas pessoas, Deus está agindo. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Você que é membro da igreja, faça isso com alegria no seu coração, glorificando o nome do Senhor. Você que não é membro, sinta-se à vontade. Nós fazemos isso de livre e espontânea vontade e com muita alegria no coração. Porque para nós obedecer a Deus é a melhor coisa desse mundo. E nós fazemos isso com tanta alegria que nós fazemos cantando. E eu convido você a ficar em pé também e cantar conosco, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É nele que nós repousamos e descansamos, porque Ele é grandioso. Vamos juntos? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Os homens, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei todos juntos. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Os homens comigo. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. Vamos exaltar o seu nome, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e reconhecendo que Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Grande Deus, eterno Pai, nós somos imensamente gratos a Deus, porque Tu és o
o nosso Deus amado que nos amou e nos veio até nós, Senhor, para nos reconciliar contigo e ser o nosso refúgio e fortaleza. E obrigado por que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, até o presente momento. E estamos certos que o Senhor cuidará sempre de nós, ó Deus. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Que através do Teu cuidado e da Tua palavra nós possamos proceder segundo a Tua vontade em tudo que façamos, Senhor. Seja no viver lá fora no mundo como testemunho. Seja no agir aqui com os irmãos, Senhor, na comunhão, no louvor a Ti, na nossa entrega, Senhor, de dízimos e ofertas. Que façamos isso com amor, com devoção. Receba a nossa gratidão, ó Deus. Fala conosco através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos entender cada dia mais o Teu querer, para que possamos, Senhor, Te agradar com a nossa vida. Assim pedimos que o Senhor esteja também presente na vida dos nossos irmãos, nossos parentes, nossos irmãos que estão viajando em férias, que eles possam voltar na Tua santa paz, para se agregar conosco em breve, ó Deus, e juntos alegremente Te louvar em espírito e em verdade. Também pedimos, Senhor, em favor daqueles que estão passando por alguma dificuldade, seja ela, Senhor, do pão de cada dia, seja ela do desemprego, que eles possam, Senhor, saber que o Senhor é o Deus, confiar em Ti, buscar em Ti, Senhor, que o Senhor é um Deus que supre as necessidades daqueles que Te buscam, Senhor, daqueles que pedem, que se quebrantam diante de Ti. Também alimenta-nos com o Teu pão espiritual, para que possamos estar firmes diante de dias tão maus, e possamos, Senhor, ter a verdadeira paz, que é a Tua presença em todo o tempo. Fica com o Teu povo aqui presente, e assim pedimos em favor de todos os Teus filhos parados na face da terra, e é no nome santo de Jesus que rogamos agradecidos. Amém. Queiram sentar, irmãos. Queria chamar o James Tibúrcio, que vai nos trazer a mensagem nessa noite, o desafio que Deus tem para nós. Pastor Tibúrcio, vem cá também. Orar pelo seu filho. Vem, pastor. Não, ele está aqui. Não é ele, não? Pastor, por favor. Ah, tá. O pastor está se ajeitando. E o James faz um trabalho missionário, não é isso? Na Índia. E, por favor, pastor, chega aqui. Seu pai vai orar por você, pedindo a Deus que você seja uma bênção aqui entre nós, que tudo que você for falar aqui seja ação do Senhor Deus sobre nós. Graça, paz e misericórdia nos sejam concedidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta hora especial, peço a Ti, Senhor, que abra os nossos ouvidos, que abra os nossos olhos, que derrame, Senhor Deus, luz sobre as nossas trevas. Há um mundo lá fora, Senhor, tão carente de Ti, tão carente da Tua palavra, tão carente daquele, Senhor, que com os pés santos sobem aos montes, descem aos vales, e anuncia que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus eterno. Diante, Senhor, da situação calamitosa que o mundo vive, nós clamamos a Ti, Senhor, que desperte a Tua igreja. Que a Tua igreja, Senhor, não apenas ouça os testemunhos e veja a situação desses povos, mas que pratique, Senhor, que faça diferença nesse mundo. Que não continue, Senhor, acomodada. Que não continue, Senhor, vivendo dentro de uma bolha cristã. Mas que se lembre daqueles que estão sofrendo. Lembre daqueles, Senhor Deus, que Tu puseste a coragem. Que Tu puseste a fé. Que Tu puseste a esperança. E tem ido aos confins da terra, Senhor, anunciar que só Jesus Cristo salva. Pedimos então, Senhor, que a Tua unção seja dobrada nesta noite. Para o Teu servo, Senhor, que vai testemunhar do que Tu tens feito ao redor do mundo. Muito obrigado, Senhor, por essa casa de oração, por essa igreja que tem convidado o Teu servo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que já fizeste e tem feito
Obrigado também pela vida do Suni, Senhor, que está aqui no nosso meio. Lembrando, ó Pai, que lá no seu país, uma grande enchente tem devorado vidas, tem destruído plantações, tem derrubado casas. E aquele povo carece de Ti, Senhor, carece da Tua misericórdia e da Tua compaixão. Assim, igualmente, Senhor, nós poderemos ver nessa noite quão carente é a Índia. É uma gota de oceano estar um missionário lá, Senhor. Mas bendito seja o Teu santo nome, porque o oceano é feito de gotas. Que haja, Senhor, uma inundação também nesses corações que estão aqui ouvindo, Senhor. Que haja um despertar para esta grande obra, a obra da última colheita, Senhor. Que os nossos olhos se levantem e vejam que é a hora de colher, que é a hora de levar essa palavra, de anunciar a Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, a Índia. Abençoa os que já são crentes e aqueles que estão lá morrendo por amor do Teu nome, que estão sendo presos, que tendo os bens confiscados por amor do Teu nome. Mas também, Senhor Deus, nós sabemos que o Teu amor alcança não só os perseguidos, mas os perseguidores. Ó Pai, em Teu nome, que esta palavra, Senhor, que nós ouviremos nessa noite, que a visão que teremos pelas imagens, comova os nossos corações e nos levante, Senhor Deus, para marchar avante e para que o Teu nome seja conhecido em todo o mundo. Abençoa, Senhor, o James, abençoa estas jovens que se dispõem também a ir para aquele confim da terra. Esteja, Senhor Deus, dando bênçãos de vitórias sobre as lutas e sobre as dificuldades. Peço-te isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe ricamente. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Como já fui apresentado, sou filho do pastor Tibúrcio. Minha esposa e eu, minha esposa não se encontra hoje, está na Zona Sul. Trabalhamos na Índia, na cidade de Bangalore, sul da Índia. E estamos lá há 2 anos. E se você me perguntar quanto tempo ficaremos lá, não sei, talvez mais esse ano, talvez mais. Tudo depende da vontade de Deus. Nós vamos começar com a exibição de um breve vídeo, eu acho que ele tem não mais de 5 minutos, que vai dar um pequeno resumo de algumas das atividades que nós estamos desenvolvendo ali na Índia. Então, se for possível, por favor. Jaya He, Jaya He, Jaya He. Incrível Índia. Ela não é um lugar, mas sim um encontro e experiência que vão intrigá-lo, empolgá-lo, atraí-lo, conquistá-lo e levá-lo a se identificar com sua beleza e diversidade. Em nenhum outro lugar da Terra, os mundos natural e espiritual estão tão entrelaçados como na Índia. É impossível não se admirar com a Índia. Em nenhum outro lugar na Terra, a humanidade se apresenta de forma tão vertiginosa, uma explosão criativa de culturas e religiões, raças e línguas. Enriquecida por sucessivas ondas de migração e saqueadores de terras distantes, cada um deles deixou uma marca indelével, que foi absorvida no modo de vida indiano. A riqueza da terra, sua beleza exuberante e arquitetura exótica, sua capacidade de sobrecarregar os sentidos com a pura intensidade concentrada de suas cores, aromas, sabores e sons. O mundo é visto em preto e branco, quando colocado face a face com a Índia,
onde tudo é reapresentado em Technicolor brilhante. As pessoas estão à procura de Deus com tal paixão como nunca encontrado em nenhuma outra nação. Este é o lugar onde fogo e ar, animais e árvores, montanhas e rios são reverenciados como deuses. E hoje, essa nação necessita o cumprimento da grande comissão, pois há uma grande igreja emergindo. Hoje, esta nação necessita do único Salvador da história da humanidade, nas palavras do grande apóstolo Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Esta é nossa grande viagem, levar o Evangelho à incrível Índia. Projeto 1000 igrejas. Visão. Vamos àqueles comprados pelo sangue de Jesus e que não o sabem, dando a eles a oportunidade de reagir ao Evangelho de vida abundante em Cristo Jesus e serem salvos. Econômico. Desemprego. Família abaixo da linha da pobreza. Nossos pastores são em sua maioria agricultores, jornaleiros e outros que saíram de seus trabalhos seculares para servirem no campo. Contexto espiritual. A Índia é uma comunidade religiosa pluralística, onde todos adoram todos os deuses e para eles Jesus é apenas mais um deus. Há muita prática de magia negra, feitiçaria e ocultismo que torna mais difícil compartilhar o Evangelho abertamente. Nossos pastores e igrejas se encontram em contextos desafiadores de fortalezas espirituais, templos, mesquitas e igrejas satânicas. Os líderes desses lugares praticam rituais para destruir igrejas e pastores. Contexto político. Conflitos étnico, nacional, religioso, castas, minorias. Há problemas no estabelecimento de unidade na igreja. As castas ainda são um grande problema. O sistema de castas tem 5 divisões principais: brahmanes, sacerdotes; kshatriyas, que são os governantes e guerreiros; vaixyas, que são os comerciantes; sudras, que são os servos dos comerciantes e dos sacerdotes; dalits, intocáveis. Reunir todos para adoração em unidade é um desafio. Problemas com a polícia local e ativistas radicais. O cristianismo é visto como uma religião estrangeira em toda a Índia. O mesmo se aplica, por exemplo, à comunidade Huri. Ameaças da polícia, de ativistas hindus fundamentalistas têm dificultado o andamento e o crescimento da igreja. Recentemente, a igreja sofreu oposição desses grupos, o cristianismo como religião estrangeira. And dental camps in partnership with Trodanet Prison has reached 350 people in slums. Retreats, vacation Bible schools, premarital seminars for the youth, special festival programs all combined together to take the gospel out. New dreams. We have plans to build toilets, dig bore wells, have a mobile medical camp, start a school, run vocational training programs, de-addiction programs, etc. for some of the key slums and banks. I come to you to say the kingdom, the sound, the rumblings of the Holy Spirit is in the nation of India just now. It is God's special season for our people. God is going to pour out his Spirit as never before. You might ask me how I know it, and I'll say 3 signs right now that indicate that India is on the threshold of a revival. Number 1, most surprisingly, is the rise of persecution within our country. We know that these are telltale signs when Goliath shouts that it's time for God to reveal a David to his nation. God
is about to move. The persecution has gone up. Secondly, the prayers have come full circle. The church is interceding as never before. And the prayers of those who have gone before us has come up before God. And we can see the answers coming down. Thirdly, very specifically, is the fact that the presence is being growing just now as never before. Rain of the Holy Spirit is going to fall. And if we would go out to these places and plant churches, it's like the woman that Elijah went to, where she was planting those bowls and those vessels. And according to the number of vessels, so much was the oil of the outpouring stored. And so it is our season in the kingdom of God. It's not just our season, it's your season in the kingdom of God, where the kingdom is moving right now across the nation of India to place those vessels, to collect the rain of the Holy Spirit and to store it, for Jesus is Pode tirar. Já a mensagem foi dada. Obrigado. Irmãos, esse trabalho que os irmãos viram um breve resumo ali, e tem ainda muita coisa, é algo que, como meu pai disse, é realmente uma gota em um oceano. A Índia realmente é um país gigantesco, com muitas necessidades, com muito a ser feito. Você pode deixar um dos panfletos no telão, obrigado. Mas nós não estamos lá com um pensamento naquilo que nós precisamos fazer apenas, mas com um pensamento no Deus que nos enviou até lá. Então, embora a obra seja de fato gigantesca, aquilo que Deus nos enviou para fazer, é isso que nós estamos fazendo. Eu vou convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Os dois principais projetos que nós estamos envolvidos neste momento é aquele primeiro, que é a plantação de mais 1000 igrejas em locais onde não há igrejas atualmente. Nós estamos na cidade de Bangalore. Bangalore é uma cidade muito grande, tem 8 milhões de habitantes, é uma cidade extremamente desenvolvida do ponto de vista econômico e mesmo social, embora também seja, como toda a Índia, uma cidade de extremos. Você tem pessoas em situação de miséria extrema e também pessoas em situação de muita riqueza. Ao mesmo tempo, então, Bangalore, ela congrega uma parcela da humanidade. Nós temos uma maioria hindu, como vocês podem ver, aquilo se reflete também em Bangalore, que perfaz cerca de 90% da população. Depois nós temos muçulmanos, que cerca de 7%, e depois nós temos cristãos e outras minorias. Em Bangalore, nós temos cerca de 2% de cristãos. Então, nós somos uma minoria ali bem pequena, temos uma certa liberdade, mas também sofremos bastante perseguição. Em João, capítulo 20, 21, eu vou ler aqui, na Almeida, e diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o meu Pai, o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em outra versão, diz assim, novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nesse trabalho em que nós fomos enviados a fazer, nós cuidamos desses dois projetos. O primeiro projeto, mais 1000 igrejas em regiões onde há perseguição. Nós não podemos ir. Os estrangeiros, eles podem trabalhar em diversas coisas, mas eles não podem fazer evangelismo aberto. Isso é proibido por lei. Não é algo que nós sentimos que não podemos fazer, é algo que está previsto na lei, em alguns estados, inclusive, há leis específicas contra a conversão. Imaginem vocês que em vários estados da Índia, o governo proíbe que pessoas se convertam de uma religião para outra. É claro que isso na prática não ocorre. Há inúmeros casos de convertidos, tanto
felizmente, de outras religiões para o cristianismo, mas infelizmente também de cristãos históricos que se convertem para outras religiões. Esse ano passado, eu tive a oportunidade, uma das estratégias que Deus nos deu também foi do ensino. Então, eu dou aula de português também lá em Bangalore. E numa empresa indiana que abriu uma sucursal aqui em São Paulo, e eles têm o back-office lá em Bangalore, e eles queriam que os analistas falassem, ou pelo menos escrevessem em português. E eles são muito esforçados, e em menos de 8 meses eles já estão lendo e escrevendo português, né? Bom, um dos alunos, ele tem nome de um santo até indiano, e ele se converteu. Ele era de uma igreja muito antiga na Índia. Só abrindo um parênteses, o cristianismo chegou na Índia logo no 2º século. Segundo, alguns dizem que até mesmo no 1º. Segundo algumas tradições, o apóstolo Tomé chegou até o sul da Índia. E a igreja que ele fundou existe até hoje, que chama-se Mar Thoma, né? Essa igreja existe até hoje. Não há, claro, provas, evidências de que a igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Tomé pessoalmente, mas essa tradição continuou, e então essa igreja cristã já existe na Índia há mais de 2000 anos. Bom, esse senhor, esse jovem, ele se converteu, ele era um cristão histórico, e ele se converteu ao islamismo. Isso aconteceu no ano passado, e eu conversei com ele, perguntei como que isso aconteceu, ele me contou, e é algo assim chocante, não é? Ver alguém que estava próximo da cruz, embora não tivesse aceitado Jesus como Salvador pessoal, mas sua família tinha como tradição o cristianismo, e ele abriu mão disso, e hoje ele congrega em uma mesquita. Então nós temos então esse trabalho com plantação de igrejas. Ele é feito através de igrejas locais. Essas igrejas locais enviam missionários indianos para as diferentes regiões. Ali no vídeo, ali havia um trecho que mostrou algumas pessoas, algumas fotos, que essas pessoas tinham ferimentos, não é? E não sei se vocês perceberam, esses ferimentos estavam onde elas estavam com algum tipo de símbolo religioso. Tinha uma pessoa, por exemplo, que estava com um crucifixo, que embora no Brasil nós, como evangélicos, não utilizemos e não aconselhamos esse tipo de simbologia, em muitos países, principalmente na Índia, por exemplo, as pessoas, os cristãos, gostam de usar alguns símbolos que eles consideram como algo que evidencia que eles são cristãos aos outros, não é? E essas pessoas que vocês viram ali, o que aconteceu foi que elas foram atacadas por uma multidão, e elas pegavam a cruz ou a estrela de Davi, o que fosse, e faziam uma ferida na pessoa, ou na testa, ou aqui no pescoço. Então é uma forma de humilhar a pessoa, dizendo, olha, o seu símbolo religioso, ele não te protege, ele te machuca, ele te agride. Então é uma situação bem difícil, principalmente na zona rural. Além desse projeto, essa semana, anteontem eu falei com o pastor Gavin, que foi aquele pastor que apareceu ali, é outro projeto de resgate de meninas. Você pode colocar o outro, por favor. O resgate de meninas, que é um projeto que várias organizações, igrejas, estão realizando na Índia. Vocês já devem ter ouvido de diferentes pessoas, e é um trabalho gigantesco, é algo que precisa de muita gente para que seja realizado. Uma das igrejas que está realizando esse trabalho é essa igreja em Bangalore, que nós estamos apoiando. Eles começaram uma casa de resgate. Como eu falei em outra ocasião, quando eu estive aqui nessa igreja, o trabalho de retirar as mulheres e crianças dos prostíbulos e das áreas onde há prostituição, ele é simples, é uma operação de polícia. Vai-se até lá e se retira as pessoas de lá. O problema começa logo após. O que fazer com essas pessoas? E esse trabalho é um trabalho que dura uma vida inteira. E poucos estão dispostos a assumi-lo. Essa igreja começou, e nós temos essa rede de apoio aqui no Brasil, que está se reproduzindo lá, que é o projeto de criar casas de... e é difícil traduzir assim, mas é como se fosse casas de vida. Essas mulheres vão viver ali. Porque elas não podem voltar para suas vilas,
e para os seus parentes, porque eles não aceitam. Em geral, essas pessoas são recusadas, elas são, digamos, abortadas pelas suas famílias, pelas suas comunidades, e elas não são bem-vindas. Então, elas têm que viver o resto da vida em outro lugar. E essas casas, a primeira casa vai ser inaugurada agora no final deste mês, lá em Bangalore, e o projeto é fazer essas casas em vários lugares e um número cada vez maior. Apenas em Bangalore, a estatística que nós temos é que durante um ano, mais de 100 mil mulheres e crianças passam por lá. Elas não necessariamente ficam por lá, mas elas são ou vendidas ou traficadas, como forem, das suas vilas, vão a esses centros de distribuição e passam, então, para Mumbai, que é a maior cidade da Índia, ou vai para New Delhi, Nova Delhi, ou para Bangalore, ou para outros países da região. Então, é um trabalho também que Deus tem nos chamado a fazer ali. Essa questão do tráfico é uma das crises que o mundo enfrenta nos dias de hoje. Nós sabemos, uma questão que sempre atrai muita atenção é a questão, por exemplo, das drogas. Não é? Muita gente fala das drogas, debate essa questão. Nesse final de semana, um brasileiro foi executado na Indonésia por traficar, e isso é uma questão que está sempre na mídia. No entanto, o tráfico de pessoas, principalmente de mulheres e crianças, é algo que é maior do que o tráfico de drogas, mas não tem tanta publicidade. Um amigo meu, ele foi meu aluno em Brasília, depois eu conto um pouquinho sobre isso. Ele mora na Indonésia, ele é casado com uma pessoa de lá, com uma moça de lá, e ele trabalha em uma casa. E ele conta sobre essa questão. É um trabalho muito difícil e não é algo que pode ser feito de maneira imediata. Como eu acabei de falar das meninas e das mulheres, é algo de vida. É algo que elas precisam, primeiro, aprender a viver fora daquela realidade em que elas estavam. Elas precisam aprender uma profissão. Elas precisam aprender a sobreviver. E isso é algo que leva anos, não é algo que se faz em meses. E nós, como igreja, nós estamos nesse negócio, no negócio de mudança de vidas. E para isso que nós estamos aqui. Deus nos chama para isso. Eu vou também trazer uma breve meditação, aproveitando esse tópico que nós estamos falando. Em Bangalore, como eu disse, nós, como estrangeiros, não podemos evangelizar. Eu não posso chegar para alguém e começar a falar de Jesus. Quais são as possibilidades de reação? A pessoa pode aceitar, pode falar, eu posso falar, olha, nós congregamos em tal igreja, você gostaria de ir à igreja? Ele vai falar, ok, eu vou. E vai. A outra possibilidade, ele falar, ok, o que você está tentando fazer? Se você for muito sincero, você vai falar, olha, eu quero que você se converta, aceita Jesus como Salvador. Em outras palavras, que você mude de religião. Na verdade, eu não quero que você mude de religião, eu quero que você aceite a Jesus, a verdadeira religião. Ele fala, ok, você sabe que isso é proibido por lei? Então eu posso te denunciar e você vai ser preso. Então essa é outra possibilidade. Acontece, no caso de estrangeiros, normalmente, nós somos deportados. Já aconteceu com vários colegas, a pessoa não teve sabedoria na hora, falou demais, ela é denunciada, a polícia de lá abre um inquérito, é feito e é tudo muito aberto, eles não escondem essas coisas, não é algo que as pessoas têm alguma razão para esconder, eles deixam bem claro, olha, a lei é essa, se você fizer isso, vai acontecer isso. Você fez, você é deportado. Só que nós somos evangélicos, nós evangelizamos, nós somos aqueles que não temos como ficar quietos. Amém? Como o pastor disse no vídeo, não é, sobre a Operação André, aqui na Igreja Betel, nós lá também, Deus nos dá estratégias para alcançarmos as pessoas. Uma delas, e eu tive a oportunidade de estar aqui no dia que o pastor pregou sobre amizade, é exatamente isso, a amizade. Nós nos aproximamos das pessoas e fazemos amizades. Só que fazer amizade na nossa cultura já é difícil. Imagine quando você tem que fazer amizade em uma outra cultura. E mais, você faz amizade com uma pessoa, mas você não pode contar para ela tudo o que você é.
Como assim? Um dos meus melhores amigos na Índia, vou chamá-lo de Pravin, esse não é o nome dele. Ele é uma pessoa muito articulada, ele é um jornalista bastante conhecido lá em Bangalore, um ativista também, e nós nos tornamos amigos, e ele... Bom, só que um grande detalhe, ele não sabe e não precisa saber que eu trabalho como missionário na Índia. Ele já foi na minha casa, eu já fui na dele, nós passeamos, nós fazemos coisas juntos, mas eu não posso falar isso para ele. Até o momento em que, pela sabedoria que Deus nos dá, eu posso então falar para ele, olha, além de estar aqui na Índia como estudante, eu também faço trabalho missionário. Isso é um grande passo, que não sei quando isso e se vai acontecer. Se nós olharmos naquilo que nós acabamos de ler, em João 20, 21, Jesus diz outra vez, se você ler o capítulo inteiro, é um capítulo muito interessante, que trata de várias questões, mas uma das coisas que ele diz é, paz seja convosco. E é muito interessante que ele, na sequência, ele fala, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Para onde Deus, Pai, enviou Jesus? Ao mundo. Então, quando Jesus fala, eu vos envio a vós, para onde ele estava nos enviando? Para o mundo também, para o mundo. E essa é uma questão que nós temos uma grande dificuldade em aceitar, que nós somos enviados para o mundo. Nós somos enviados para este mundo em que vivemos. Vamos pensar um pouquinho sobre este mundo. Nesse momento, nós temos algumas crises ocorrendo pelo mundo. Vamos por área geográfica. Se nós pensarmos na África em geral, vamos pensar no oeste africano, nós temos a crise do ebola, certo? Milhares de pessoas estão infectadas e cerca de 10 mil, um pouquinho mais, já morreram devido a esta crise. É algo que está acontecendo. Saiu da mídia um pouco, porque tantas outras coisas aconteceram, mas a situação não mudou, ela continua. Nós temos a crise do ebola. Uma crise também que não está sendo muito noticiada é do Sudão do Sul. No Sudão do Sul, que se separou do Sudão há alguns anos atrás, há uma crise alimentar. Cerca de 2 milhões de pessoas estão em risco de fome se algo não for feito. E aparentemente alguma coisa está sendo feita, mas não o suficiente. Isso você pode ver, por exemplo, no site das Nações Unidas. Então, essa é uma outra crise que está acontecendo. São 2 milhões e meio de pessoas. É muita gente. Pense bem. Né? Nós temos essa questão. Vamos mover um pouquinho. Vamos para a Europa. O que está acontecendo na Europa? Essa semana nós tivemos essa questão do terrorismo, não é? Os ataques terroristas, as pessoas com medo. Sim, uma crise anterior a ela, que continua também a questão da Ucrânia, não é verdade? Nós temos ali uma guerra acontecendo na Ucrânia e, novamente, é mais uma situação que saiu da mídia, mas que continua acontecendo, ela não mudou. Ela, na verdade, está piorando. Está piorando. Vamos mover um pouquinho mais ao sul, Oriente Médio. A guerra na Síria continua. Milhões e milhões de refugiados sírios estão no mundo todo, inclusive no Brasil. Isso não mudou. Pelo contrário, a crise está cada vez aumentando o seu raio de ação e a todos aqueles países à volta estão sendo afetados. A mesma coisa acontece no Iraque. A guerra no Iraque não acabou, ela continua. A guerra no Afeganistão não acabou, continua. Se você se lembrar aí de alguma outra crise no Oriente Médio, pode falar. Vamos nos mover um pouquinho, vamos para a Ásia. A situação na Ásia também continua difícil em muitos lugares. Na Índia, há crises que nós podemos considerar como permanentes, crônicas. Eu estudo segurança alimentar. Eu fiz um doutorado sobre isso. E uma das razões que estou aqui no Brasil agora é para fazer a defesa desse doutorado, que vai ser agora no dia 27 de fevereiro na UNB. E eu estudei exatamente a questão de segurança alimentar na Índia. Se a população da Índia hoje é de 1,2 bilhão de pessoas,
700 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. O que quer dizer isso? Elas não sabem o que vão comer na próxima refeição. Ou se sabem, essa refeição é deficiente em vários nutrientes. Então, pense bem, é 1,2 bilhão. 700 milhões vão dormir com fome todos os dias. Isso não é algo que aconteceu, ocorre hoje. E quem fala sobre isso? Ninguém. É algo que está acontecendo. Outra questão na Índia que também tem ocorrido, essa questão do tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas ocorre por razões de exploração sexual, exploração de trabalho e tráfico de órgãos. Também é algo muito grande, que ocorre em vários níveis, com a conivência de muitas autoridades. Embora haja um grande número de órgãos de governo da Índia que fazem muito contra essa situação, também há muitos que são coniventes. Quando a gente se move um pouquinho mais, chegando ali em Myanmar, e a Throw the Net, que é a missão com a qual nós trabalhamos na Índia, ela tem uma casa para crianças de uma etnia que é muito perseguida em Myanmar. E ali, Myanmar também tem uma crise muito grande. A crise lá é principalmente nos estados do norte, em relação a drogas, tráfico de drogas, consumo de drogas e todas as consequências que acarretam essa situação. Então, como nós temos aqui em São Paulo, e eu sei que essa igreja trabalha contra esse mal, não é? Nós temos também lá em Myanmar, uma situação como essa perseguição das drogas. As drogas perseguem as pessoas. E ali é uma situação terrível vivida em Myanmar. E assim vai. E se nós fôssemos pensar em outras e tantas outras situações de crise, de problemas neste mundo para o qual nós fomos enviados, nós vamos passar aqui a noite inteira. Mas este não é o ponto central. Sim, Jesus nos enviou para este mundo, mas nós não somos deste mundo. Como assim? Vamos abrir na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. E depois nós vamos voltar ao Evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Enquanto os irmãos abrem, deixa eu fazer um breve comentário. Como eu disse para vocês, como fazer amizade através de outras culturas é algo muito difícil. Se na nossa própria cultura nós já temos muita dificuldade em manter as amizades, em cultivá-las, imagine em outra. Só que o Evangelho, embora ele tenha sido entregue por Deus a nós, por meio da cultura judaica, ele não é judaico, ele é de Deus, ele é uma revelação viva de Deus. Não é? Então, nós não, embora ela possa ter um verniz de uma cultura, e muitas vezes o Evangelho não tem uma cultura assim, ele é uma cultura divina. E nós temos que separar o Evangelho pleno daquilo que a cultura dita para nós. E é isso que nós, então, buscamos transmitir às pessoas. Bom, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. O que diz? Qual o primeiro verbo utilizado neste versículo? O que nos diz? Eu não quero tirar aqui. O que nos diz este versículo? O que nós não podemos fazer em relação ao mundo? Exato. Nós não fazemos isso em relação ao mundo. Né? Por quê? Porque nós não somos daqui. Né? Nós não podemos nem amar o mundo, nem aquilo que está no mundo. Porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E esse desprendimento em relação ao mundo não é algo que se dá facilmente. Porque este é o mundo em que nós aparentemente pisamos, tocamos, sentimos. E como nós lemos na versão que foi exposta aqui de Hebreus, capítulo 11, não é? Nós temos essa
essa crença de que há algo mais do que aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos. Não é verdade? E não amem o mundo, nem o que nele há. Isso não é fácil. Não é fácil. Se alguém pode dizer aqui que não ama nada neste mundo, eu vou dizer, então você já é divino, você já se converteu em espírito e não está sabendo. Né? Uma das coisas que nós amamos, e é uma coisa que talvez eu mais sinta falta do Brasil, é da comida do Brasil. Não é? Não há comida como a brasileira. Não há. Muitas vezes a comida indiana, e para aqueles que gostam, pode ser muito saborosa. Eu gosto de algumas comidas indianas. Mas tem coisa que parece... bom, não vou falar a palavra, mas parece uma coisa muito feia. Às vezes o sabor não é muito bom. Mas, em geral, nós amamos comida. Nós amamos comida. Então é algo do mundo que nós amamos. Mas como? Existe, claro, uma diferença muito grande. Continuando. Se nós temos que ter, então, vamos inverter. Não amem o mundo nem o que nele há. Então nós temos que amar o quê? Aquilo que não é do mundo e aquilo que não tem no mundo. É isso que nós devemos fazer. E para isso, há implicações profundas em relação a essa questão. Este versículo nos dá a base para aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que amar a Deus. Certo? Nós temos que amar a Deus. E esse desprendimento, esse se entregar para Deus, é algo que é difícil. Digo, no meu caso, embora muita gente fale assim, você é filho de missionários, então foi muito fácil para você, não é? Ir para missões e tal. Eu digo que não foi não. Embora, de fato, eu tenha aprendido esse desprendimento, por exemplo, em relação a lugares, não posso dizer que foi fácil. Por quê? Porque nós gostamos daquilo que é bom, nós gostamos daquilo que é agradável, sossegado. Deus me deu algumas coisas em minha mão e eu fui atrás. Uma das coisas Ele me deu foi o estudo. Eu gosto de estudar, de pesquisar. Então, eu fiz uma faculdade, fiz economia, daí eu fiz mestrado, e daí eu fiz doutorado, e é uma coisa para mim que é muito bom, é prazeroso. E aquilo que eu fazia. Antes de ir para a Índia, eu estava dando aula lá em Brasília. Dava aula em 2 faculdades particulares e também dava aula em um cursinho. E aquilo era muito bom, muito simples. Mas Deus nos chamou e nós, por amarmos a Deus, obedecemos aquilo que Ele nos mandou. Amém? Uma das coisas, então voltando àquela questão da amizade, uma das coisas que Deus nos chama é para que nós tragamos pessoas para a sua palavra. E uma das estratégias é através da amizade. O meu pai, que ali se encontra, pastor João Tiburcio da Silva, e sua esposa também, eles são fruto, e eu também, indiretamente, sou fruto de uma amizade. De uma amizade. Ele já deve ter tido a oportunidade, eu tenho certeza que ele já compartilhou com os irmãos, como ele veio a conhecer a Cristo. Não é? Vou resumir bem rapidamente. Ele veio a São Paulo, trabalhou, ele não sabia ainda, mas Deus abriu uma oportunidade para ele estudar. Ele foi estudar numa faculdade, ele foi estudar Direito como é que chama? Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e lá ele encontrou um amigo. Esse amigo era um pastor evangélico. Só que na época meu pai era, como é que se fala mesmo? Ubandista. Isso, pois é. Então, ele era um macumbeiro, certo? E esse pastor se tornou amigo dele. Pense bem. Pense na dificuldade que é um de nós, hoje, ser amigo de um macumbeiro. É fácil ser amigo situacional, né? Aquela pessoa que você senta do lado um dia, começa a conversar, ou então você está na faculdade, chega no banco, você chega do lado da pessoa, senta no outro banco e começam a conversar, e aquela amizade se mantém durante aquele período que você está ali na faculdade. Ou então no trabalho, e assim vai. Mas manter uma amizade fora
daquele local de encontro, isso é muito difícil. E quanto tempo ele foi seu amigo antes do senhor se converter? 8 anos. Então, pense bem, um pastor evangélico ser amigo de um macumbeiro por 8 anos, isso é amizade. E Deus nos chama a isso. Esse pastor, ele não aguardou que meu pai se convertesse para que ele se tornasse um amigo dele. Muito pelo contrário, ele se tornou amigo antes da conversão. E por 8 anos. Deus nos chama para isso. Quando nós estávamos ali na Índia, e nós pretendemos voltar depois que eu fizer a defesa em março, então eu vou fazer a defesa no 27 de fevereiro e pretendemos voltar assim que todas as condições estiverem reunidas. Esse meu amigo lá indiano, ele é hindu. E, como eu disse para vocês, ele não sabe de tudo. Não é? Ele sabe de algumas coisas da minha vida, ele é uma pessoa muito inteligente, e ele sabe somar, ele sabe comparar, ele pensa, por que você está aqui fazendo o quê? Mas nós conversamos abertamente sobre muitas coisas, mas essa questão da missão, nós não conversamos. Mas pense você, na situação em que você está, quantos amigos não evangélicos você tem cultivado? Essa é uma questão que sempre se levanta também na minha vida. Eu nunca fui assim uma pessoa de muitos amigos, nunca. Mas meus pais são testemunhas, em todo lugar que eu fui, eu sempre tive 1 ou 2 bons amigos. E até hoje eu posso entrar em contato com eles. E claro, como nós temos hoje Facebook, essas coisas, é muito mais fácil, né? Mas, e tanto que até hoje, meus amigos de Angola, não é? Eu tenho um amigo que ele se chama Fábio Santos, ele mora em Lubango. E, recentemente, eu troquei mensagens com ele, falei com ele, e já não o vejo há muito, muito tempo, há mais de 20 anos. Mas ele continua meu amigo. Ele não é convertido, não é evangélico, mas ele continua meu amigo. Tem um outro amigo também, na Namíbia, 2 irmãos indianos, que são hindus, Parthilva e Dinesh Thacker. Um deles até veio aqui me visitar em São Paulo. E eles continuam hindus. Um deles, o mais novo, é extremamente, ele é muito radical, fundamentalista, mas é um bom amigo. E todos esses anos, eles já foram à igreja, já fizeram, só não se batizaram, mas eles foram à igreja, eles faziam de tudo, mas a palavra está lá, a semente foi lançada, não é isso? Tenho também meus amigos na África do Sul, tem um português, o Paulo Frazão, em Johannesburg, que também é meu amigo. Quando meus pais estiveram lá há 2, 3 anos atrás, eles também foram recebidos por ele e continua meu amigo. É meu amigo. E se ele vier aqui, ele será muito bem recebido também. Mas por que esses exemplos? Porque Deus nos chama a sermos amigos. Vamos pensar um pouquinho. Se nós olharmos para a Bíblia, vamos para Lucas, capítulo 19, versículo 7. Vamos pensar em termos, já que nós estamos dando exemplos contemporâneos, vamos ver o que Jesus fazia, vamos ver os exemplos que Jesus nos dava. Em Lucas 19, versículo 7, diz ali, né? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Pois é, essa é outra ação que Deus nos chama. Nós fazemos amigos. E outra coisa que é interessante, se você fizer uma busca na Bíblia sobre a palavra hospedagem, hospedar, receber, você vai ficar espantado com a ênfase que a Bíblia tem sobre essa questão. E hoje, você pensa assim, mas hoje é quase impossível fazer isso. Não, não é, meu irmão, não é impossível hospedar. Mas, olhe só aqui, quando Jesus se hospedou na casa de um pecador, é óbvio que ele foi alvo de murmuração, de crítica.
porque ele estava fazendo algo que ia contra aquilo que estava pré-estabelecido, pela comunidade na qual ele vivia. E nós vivemos essa mesma situação nos dias de hoje. Nós, como evangélicos cristãos brasileiros, nós somos comunitários. Nós gostamos da companhia um dos outros. E como, de acordo com a palavra e aquilo que a palavra nos diz, nós praticamos. Nós estamos aqui reunidos em comunidade para adorarmos a Deus. Isso é muito bom. Isso é correto. Ao mesmo tempo, nós estamos negligenciando os de fora. Parece que Jesus, naquele versículo que nós lemos logo no início, João 20, 21, diz que, aparentemente, parece que Jesus, como Deus me trouxe, eu vos trago. Parece que nós queremos sempre trazer e nunca sair, sermos enviados. Nós temos essa tendência a puxar as pessoas, mas nós não queremos ir atrás delas. Lembre-se, você se lembra da parábola sobre as 100 ovelhas e uma delas foge, ou sai, que seja, está desaparecida. Parece que na nossa interpretação bíblica, Jesus diria, vamos esperar que ela volte ao aprisco. Vamos orar pela volta da ovelhinha, mas nós não vamos atrás da ovelhinha. Quando Jesus nos diz exatamente o contrário, não é? Ele vai à busca da ovelhinha. E nós precisamos fazer isso. Eu confesso, eu tenho essa dificuldade também de fazer amizade com aqueles que não pensam como eu, que não agem como eu. Mas a palavra de Deus nos chama a isso. Nós precisamos ter amigos que não pensam como nós pensamos, que não agem como nós agimos, que não são convertidos. Quantos amigos verdadeiros você pode dizer que não são evangélicos, não são cristãos? É difícil, é difícil. Principalmente à medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, nosso círculo de amigos diminui, e aqueles que são mais diferentes, aí que eles ficam mais longe do nosso círculo de amigos. Né? Nós vamos deixando as pessoas de fora. E Jesus nos diz, não faça isso, pelo contrário. Então nós falamos de fazer amizade, nos hospedarmos, e isso Jesus faz quando ele fica na casa de Zaqueu. Nós vemos diversas situações em que o apóstolo Paulo, Pedro se hospedam em inúmeras casas. E mais uma coisa que eu gostaria de salientar antes de encerrar, que o tempo já foi, é que Jesus sempre fazia algo que nós gostamos muito de fazer aqui no Brasil. Mas nós temos que fazer também com aqueles que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Quem poderia dizer o que é? Exatamente, comer. Vamos abrir em Marcos, capítulo 2, versículo 15. Comer. E na nossa cultura é algo extremamente importante. Se você convidar alguém para ir na sua casa e não oferecer nada para a pessoa comer, parece estranho, não é? Você fala, por que você não está oferecendo nada? Você está passando dificuldades? Está com algum problema? Porque é muito estranho, não é? Você chama uma pessoa, principalmente, vamos dizer assim, vem para cá, vem 12:30. O que você vai pensar? Que a pessoa vai te oferecer alguma coisa para comer. Ela não vai falar para você, olha, come em casa, porque chegando lá a gente vai estar almoçando e você não vai poder comer. Não. Em outras culturas, a mesma coisa ocorre. Esse meu amigo lá em Bangalore, no Pravin, eu já comi em N lugares, em N situações com ele. Porque é uma coisa muito simples, não é? Vamos comer? Vamos comer. Observe Marcos 2,15. Né? O que Jesus estava fazendo? E Jesus, claro, como nós sabemos, foi criticado também muitas vezes por estar fazendo isso. Né? Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Pois é. Jesus estava comendo com quem? Com os pecadores. Pois é, comendo com os pecadores. E realmente, é muito mais fácil você comer com alguém que você concorde em tudo. Sabe, quando você tem aquela situação em que você tem que tomar uma refeição com uma pessoa desagradável, a comida não fica tão boa, né? É chato.
Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus estava comendo com esses publicanos e pecadores e não há nenhuma indicação de que Jesus não estava gostando da comida, que o ambiente não estava bom, que a situação não estava boa. Nós não sabemos, nós não podemos especular quanto a isso. Quem não estava gostando eram os que estavam fora, os que estavam observando. Pense nesse ano de 2015, qual é a estratégia que Deus te dá para evangelizar? Uma das estratégias, e parece até uma confirmação, né, dessa mensagem, aquilo que o pastor disse ali, né, sobre a Operação André. Nós precisamos fazer amizade com as pessoas. E essas amizades, elas muitas vezes, elas vão para além da nossa cultura evangélica cristã. Elas têm que alcançar aqueles que não pensam como nós pensamos, que não se comportam como nós. Eu fico pensando, o nome do pastor é pastor Aguinaldo Sacramento. O irmão dele até congrega aqui. Ele foi amigo do meu pai durante 8 anos. Como você justifica para os seus colegas e irmãos e irmãs de igreja uma amizade com um macumbeiro? Durante 8 anos, e essa pessoa não se converte. Qual a justificativa? É a amizade. É a amizade. É o exemplo que nós damos para as pessoas. E como Deus me deu essa oportunidade de ir até lá em Bangalore, eu não sei, às vezes as pessoas perguntam, quantas pessoas já se converteram pelo fruto do seu trabalho? Eu falo, olha, não sei, talvez seja 0, talvez 100, não tenho como saber. Mas se por meio dessa passagem por Bangalore, esse homem que eu falei, ou outro que venha a conhecer, se converta, já valeu a pena. Já valeu a pena, porque é Deus que faz, não é? Nós lançamos a semente e é Ele que faz que essa semente cresça, se multiplique. Então, realmente, a gota pode ser uma, mas as ondas que ela cria têm o potencial de transformação inestimável. Então, que nós possamos meditar sobre aquilo que lemos e ouvimos e lembrar que Deus quer que nós sejamos amigos. Nós somos amigos do mundo, mas somos amigos dos pecadores, somos amigos das pessoas, e elas precisam de nós. Se os salvos já estão aqui, que bom, amém. Vamos alcançar aqueles que precisam de salvação. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, que bom. Me deu até vontade de ser seu amigo. É mesmo, que bom. Deus abençoe seu trabalho, James. Deus te revista de coragem, tire a timidez. Eu também tenho sempre essa dificuldade do primeiro contato. Depois que eu tenho o primeiro contato, aí eu fico íntimo, aí eu já converso sobre tudo, mas o primeiro contato para mim é um desafio. Deus me deu, assim, várias oportunidades para resolver essa minha dificuldade. E uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi, e eu gostaria que vocês nunca ouvissem isso, eu ouvi de um amigo que se converteu. Ele chegou para mim e falou assim, Rubens, por que você nunca me falou disso? Devia ter vergonha de falar isso, né? Eu tenho. Mas Deus colocou isso no meu coração. Eu ouvi isso de um amigo. Rubens, por que você nunca me falou disso? Depois que ele se converteu, ele me falou. E eu peço perdão a Deus, já pedi perdão a Deus, já me senti perdoado. E também já pedi perdão para esse meu amigo. Porque a gente foi tão amigo assim, amigo de infância. E eu nunca tive coragem de falar para ele de Jesus. E depois que ele se converteu, ele me falou, poxa, por que você nunca me falou? Que você nunca ouça isso. Mas que você ouça o contrário. Poxa, depois que eu te conheci, eu vi que você vivia o amor de Deus. Você não era um crente só de santidade específica. O que é crente de santidade específica? É aquele crente que cultiva a santidade só para si. Não, a nossa santidade tem que ser vista. Sem vergonha.
Às vezes as pessoas nos acham arrogantes. Eu li um texto essa semana, eu e a Tati, no nosso devocional, que às vezes o evangelho soa arrogante. Imagina você mostrar isso para a pessoa, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Outro é mentira. Soa arrogante isso. Mas se Deus te der sabedoria de falar, você vai falar essa verdade e a pessoa, pelo menos, vai receber essa verdade. Se ela vai aceitar ou não, aí já não é mais a nossa missão. A nossa missão, como o James falou, é semear. Uma semente vai cair em solo fértil, outra vai cair entre as pedras, outra vai cair no meio dos espinhos, mas a nossa missão é semear. Convido você a ficar em pé e cantarmos um canto que fala de vivermos o amor. Ele diz justamente isso que eu falei agora. Quero viver em santidade, mas eu quero que essa minha santidade seja reflexo para todo mundo. Vamos cantar? Sempre fazer tua vontade, isso é tudo pra mim. Quero viver em santidade, quero estar junto a ti. Sempre fazer tua vontade, isso é tudo pra mim. Para viver o teu amor, Jesus, e ajudar o meu irmão, Senhor, que os meus dias sejam teus, dias de adoração. Tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou, dentro de mim há um novo ser. Em tuas mãos seguro estou, quero te agradecer. A minha vida transformou,
sejam dias de adoração. Que a nossa semana seja uma semana de adoração ao Deus vivo. Que as pessoas percebam que nós somos adoradores do Deus vivo. Que essa semana a gente possa fazer muitas amizades. Amizades que glorifiquem o nome do Senhor. Amizade que toque na vida das pessoas. E que Deus nos use para isso. Para a expansão do seu reino. Eu gostaria de chamar as meninas que vão para a Índia, a Natália, a Micaela e a Júlia, e nós vamos orar por elas agora. Vamos pedir a Deus que o Senhor os abençoe, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as revista de poder. Deus deu poder. Em Atos 1:8, né? Ele diz isso. Eu lhes dou todo o poder. Tudo que vocês precisam, vocês já têm. Porque Deus já deu. Agora falta que essas coisas, algumas ainda cheguem até a mão de vocês. Não sei se vocês já têm toda a provisão de sustento de vocês. Que Deus abençoe pessoas e que essas pessoas abençoem vocês no sustento de vocês lá na Índia. Que Deus providencie para vocês boas amizades lá na Índia. Que vocês possam pregar a palavra de Deus com as suas vidas, já que vocês muitas vezes vão poder falar, e que isso seja evidente para eles lá. Vocês trouxeram uns negocinhos para vender, não foi isso? Então as meninas vão estar ali, desculpa a intimidade de chamá-las de meninas, as jovens estarão ali ao hall da nossa igreja. Fale com elas. Compre os produtos que elas vão vender ali. Faz parte também desse trabalho que elas vão fazer ali na Índia. Abençoe essas jovens, ame-as, pega o e-mail delas, para dar uma força para elas lá na Índia, para que vocês sejam bênçãos na vida dessas jovens. Gostaria que você estendesse as suas mãos para essas jovens agora, e a gente fizesse uma oração de comissionamento e de preces pela vida dessas jovens. Pai eterno, essas jovens estão oferecendo as suas vidas por Ti, por amor a Ti e por amor às pessoas. Elas amam a Ti mais que amam o mundo, mais que amam o seu mundo. Ó Pai, que elas sejam bem-aventuradas em tudo que elas vão empreender. Que os projetos que elas vão ali colocar em execução sejam extensão dos Teus planos. Sejam extensão dos Seus projetos para aquele povo. Ó Pai, que elas não tenham medo. Que elas tenham coragem vinda direto do Teu trono. Dê a elas ousadia no falar, mas também sabedoria. Que elas nunca desistam. Livras de moléstias, de enfermidades. Que elas possam entender bem aquela cultura ali. Possam se adaptar para que assim cumpram melhor ali o seu papel. Reveste, Senhor, de força e coragem. Usa-nos no sustento dessas jovens. O Senhor tem nos dado tanto. E nós te agradecemos por isso. E queremos colocar, Senhor, diante de Ti, tudo que temos, para que o Teu reino seja pregado em todo o mundo. Que o Senhor derrame a Tua paz sobre essas jovens e abra-lhes o caminho para a pregação. Essa é a nossa oração, como Igreja Batista Betel. Desejo do nosso coração é que essas meninas sejam abençoadas pelo Senhor ali naquele trabalho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Com todo respeito, deixa eu ligar.
Deus nos deu uma semana abençoada. Como eu falei, abracem-nas, conversem com elas, comprem os produtos e Deus nos abençoe. Domingo que vem pela manhã vai ter um grupo musical muito legal na nossa igreja. O grupo Altares. Uma boa oportunidade de você trazer jovens, seus amigos jovens. Tragam para assistir um grupo de jovens muito bonito, que cantam muito bonito para glorificar o nome de Deus. Vão em paz, Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana.